Estamos a celebrar os 25 anos da casa e o nosso convidado, o pastor Paulo Borges, tem acompanhado boa parte desta história. Ele tem sido um conselheiro e um incentivador nesta jornada. Esta é uma ocasião para refletir sobre a nossa história e as gerações que fazem parte dela. Temos pessoas que nasceram no ambiente da casa e outras que estão a envelhecer também neste contexto. Nesta conversa vamos pensar nas diferentes formas como a Igreja pode servir e interagir ainda mais com a cidade através de cada pessoa que é parte desta comunidade. Sabemos que a experiência ministerial do pastor Paulo envolve precisamente este tema e por isso mesmo queremos abordar o assunto e conhecer um pouco mais sobre a sua vida. Pastor Paulo, bem-vindo. É um privilégio grande tê-lo connosco. Privilégio, a honra é toda minha, uma grande alegria, gratidão poder estar vivendo isso aqui com vocês, entre amigos, entre família e sendo brindado assim por Deus, por essa conversa assim nesse tempo mesmo de celebração, 25 anos. 25 anos. Né? Então tá aqui celebrando com vocês bodas de prata, então é maravilhoso assim, nós estamos aqui em plena bodas de celebração, uma grande alegria, um grande privilégio. Benção mesmo. E temos também o Rafa, que já é aqui da casa, mas também é da casa lá do outro lado do oceano, do Sal da Terra, e que conhece muito bem, de longa data, também o pastor Paulo e o ministério. Paulo, bom ter-te também. Sim. Paulo não, a Rafa. Obrigado. Alegria. Eu estou aqui já no segundo episódio, estou me sentindo muito privilegiado. E para mim acaba que esses dias com o pastor Paulo Júnior aqui, eu desfruto cada momento. Vai no mercado, quero ir junto. Vai comprar água, eu quero ir junto. Né? Porque a gente nunca sabe quando é que pode estar junto de novo. Muito bom estar aqui nessa conversa. Falando de Portugal e Brasil, na história do Evangelho, tanto num país como no outro, temos um missionário pioneiro em comum, o Robert Cowley. Ele chegou a Portugal pela Ilha da Madeira no século XIX e depois seguiu para o Brasil, dando lá início à primeira igreja evangélica de língua portuguesa. Como é que essa história do Evangelho nos dois países se conecta com a sua história pessoal? Eu posso dizer que não seria conexão entre os dois países, é uma coisa até mais abrangente, porque é uma conexão dos dois continentes. Uhum. Se eu olhar para a minha história, eu vou ver que desde lá da minha infância, o meu mundo cultural foi povoado pela história europeia, os heróis europeus, né, as histórias de capa e espada, esse contexto todo. Então isso é o que povoou minha formação cultural histórica. Então eu lia muito e lia essas histórias, né, as fábulas. Então eu fui muito influenciado pelo historicismo, pelo contexto, pela leitura de vida a partir de uma perspectiva europeia, que usava muitas figuras de linguagem, as fábulas, as histórias, as lendas, né? E as histórias reais, familiares, mas que eram ampliadas pela ótica da filosofia. Então, a cultura europeia, de modo geral, tem isso, né? Sempre houve um valor agregado filosófico, reflexivo, até naquilo que era uma história real, aquilo que poderia ser contado de forma simples, ordinária, direta, sempre agregava um elemento do imaginário, do oculto, do invisível. Certo. Então, isso é uma trajetória. Então, quando eu também mergulhei na história bíblica, eu fui formado dentro desse contexto, ainda que não convertido, esse era o meu universo de formação cultural. A casa do meu pai é um contador de história, meu avô era um contador de história, e desde a minha infância eu era levado para as fazendas, ou pelo meu pai, ou pelo meu avô, e aí o elemento cultural das fazendas era contar histórias. Então você sentava numa sala, iluminado por uma vela, uma lâmpada, né, de querosene, e a gente ficava ali horas contando histórias. E aí, muito cedo ainda, eu virei um contador de história. Então, muitas vezes, quando eu ia para a fazenda nas férias, eu sentava no meio da roda e eu era meio que uma atração, porque com 14 anos de idade eu virei contador de história. Então, tinha gente que vinha das outras fazendas para ver um menino, um moleque lá, por causa disso, Certo. porque essa era a minha leitura. Pra você ter uma ideia, na frente da minha casa tinha um canteiro de plantas, assim, uma jardineira, em forma de barco.
E ela era pequena, era menor do que essa mesa aqui, só que ela era em forma de barco. E dentro dela estava plantado 2 palmeiras. Então eram 2 talos de palmeira assim naquele barquinho. E aquilo para mim foi tudo. Aquilo foi uma caravela. E eu imaginava as velas sendo içadas, e eu naquele barco descobrindo novos mundos. Aquilo era uma carruagem que eu entrava dentro daquilo e ia conquistar outras terras. E meu primeiro business, meu primeiro negócio foi uma banca de sebo de histórias em quadrinho, de fábulas e de histórias de heróis da cultura europeia. Então esse era o meu mundo. Então esse contexto bíblico, né, de contar a verdade através das histórias e depois misturado com a cultura europeia, eu me sentia totalmente à vontade nesse contexto português. Eu queria conhecer isso, né? Eu vivi isso, isso me alcançou, isso me atingiu. É quase como que eu estivesse sendo atraído de maneira magnética a subir o rio até a sua nascente. Então, alguém desceu o rio até a sua foz e me encontrou. E aí eu queria subir o rio até a sua nascente para entender o sentido de tudo isso. Que idade tinha quando chegou à nascente do rio? Eu já estava com... A minha primeira vinda aqui, eu já estava com 26, 27 anos de idade já. Então foram praticamente 12, 13 anos depois desse período da adolescência, quando eu me encontrei. Já casado com a... A minha primeira viagem aqui, eu e a Lana éramos recém-casados. Então... A primeira viagem para o continente europeu foi assim, já praticamente em lua de mel mesmo. E como é que foram essas primeiras impressões aqui? Foi fantástico, porque a gente fez uma coisa muito extravagante na época, né? A gente fez uma visita, primeiramente com um grupo de 8 pessoas, e percorremos assim Portugal e Espanha. Depois a gente ficou seriamente movido a vir para cá e passar um tempo aqui mesmo. Aí eu e a Lana, ela grávida da nossa terceira filha, a Lídia. Ela estava mais ou menos com 4 meses já de gravidez. E o Paulo Neto, à época, tinha 6 anos, a Sara 3. E nós deixamos 2 crianças lá no Brasil por 50 dias para ficar aqui em Lisboa, num quarto alugado na casa de um casal numa res de chão. Então nosso quarto não tinha janela, a cama de casal era encostada na parede, a Lana grávida para ir no banheiro de madrugada tinha que passar por cima de mim. Então foi uma coisa assim, mas a gente investiu muito nisso. Para ficar aqui esses 50 dias, a gente vendeu um imóvel que a gente tinha, juntei mais algum recurso e foi um investimento mesmo de fé. Por quê? Por causa disso, porque a gente se sentiu atraído para esse conhecimento. Nós percebemos que sem esse conhecimento, sem esse aprofundamento daquilo que é a nossa história, a nossa raiz, para entender de que substância a gente é feito, a gente não conseguiria encarar de maneira objetiva e mais intencional aquilo que era a nossa vocação. Eu acho que isso é um testemunho muito importante e radical assim, para a nossa geração, porque eu não sei se as pessoas que estão ouvindo entenderam. O Paulo Júnior vendeu uma casa e semeou essa casa aqui em terras europeias, né? Para viver em Portugal e no Reino Unido. E não investiu isso para abrir uma empresa ou para pôr uma placa de igreja. Era para conhecer uma história e pavimentar uma estrada onde os filhos dele da Lana e todo o Ministério Sal da Terra pudessem transitar. E agora nós estamos aqui 30 anos depois contando uma história. Por exemplo, eu sou do Brasil e sou da mesma cidade onde Paulo Júnior pastoreia hoje, uma das cidades onde ele pastoreia. E a minha primeira viagem para fora do país foi por causa da igreja. Não fosse a igreja na minha vida e na vida da Iana, nós provavelmente nunca teríamos saído do Brasil. Certo. E não era por problema de dinheiro, era por problema de visão. Então acho que isso é uma coisa muito interessante da gente observar, importante. E quero aproveitar dentro ainda do gancho aqui do Robert Calley e esse trânsito entre os continentes, porque eu vejo 3 latências na vocação no Ministério do Calley que tem tudo a ver com a vocação do Paulo Júnior e do Ministério Sal da Terra, que é vocação integral. O Robert Calley era um médico
e que usava da sua profissão, tanto na área da medicina quanto também uma paixão na área da educação, e a esposa dele, a dona Sarah Calley, a sua segunda esposa, porque ele ficou viúvo, né? Ela também tinha uma paixão na área da educação. Então, vocação integral. Uma outra característica era paixão mundo. Então, ele estava lá na Escócia, era um escocês, estava tudo bem, um lugar onde as coisas funcionam. E ele queria ir para a China, um lugar onde é muito diferente da realidade dele. Em todos os sentidos. E ele praticamente semeou a esposa dele lá, porque ela ficou enferma. E ele veio para a Ilha da Madeira por causa de uma enfermidade de saúde dela. E depois, por causa de uma perseguição, chegou ao Brasil, né? Uma história super interessante, se o Júnior quiser depois dar detalhes. Mas essa coisa da paixão mundo, o Paulo Júnior sempre diz que a nossa vocação tem que ter terra e tem que ter mundo, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E também uma perspectiva não denominacional. Então eu vejo essas 3 características que o Calley tinha, e eu olho para a jornada do Paulo Júnior e do Ministério Sal da Terra e vejo muita semelhança. Talvez, se o Paulo Júnior quiser fazer mais algum comentário sobre isso, acho que seria bacana. Para reforçar o que o Rafael está dizendo, está aqui na sala com a gente o Murilo, que está fazendo o registro aqui desse material para depois a gente distribuir isso lá. E é a primeira viagem internacional do Murilo. Bem-vindo. E nós já estamos rodando juntos, a gente vai ficar juntos nessa... É a primeira viagem internacional dele, ele já passou pelo Japão, pela Espanha, pela França, Itália e Portugal. E vamos à Suíça semana que vem. Então ele volta com a bagagem, com um outro olhar. Então isso com certeza vai transformar o olhar dele na hora que ele encontrar a filha dele em casa. Certo. A percepção é outra, não é isso não, Murilo? É outra percepção, exato. E aí, agora, muitas coisas vão... Né? Com isso, na minha fase adulta eu fui trabalhar um pouco com agricultura, então eu tive que entender os mistérios de plantar e viver processo e colher. E a minha formação profissional é engenharia civil. E aí uma ênfase muito forte na questão das fundações. Então, existe no meu coração um impulso de Deus de sempre querer aprofundar até tanto no aspecto da raiz, né, aquilo que a raiz vai procurando água no seu lugar mais profundo, quanto também uma construção bem fundamentada a partir do seu lugar mais sólido, consistente e profundo. Então eu creio que isso é um conjunto. Então Deus sempre trabalhou na minha vida no sentido desse desejo de encontrar profundidade, não ter preguiça, às vezes, de refletir sobre o mesmo assunto várias vezes, até que aquilo esteja mesmo assim como um fundamento inabalável, né? Consistente para qualquer tipo de circunstância. Podemos dizer que esse conhecimento aprofundado das nossas raízes nos traz mais luz acerca de quem somos, da nossa identidade? Com certeza. Eu creio que não tem outro caminho de encontrar a luz. E isso é uma coisa presente na cultura europeia e que está se dissipando. Então talvez a gente esteja aqui até para encorajar vocês a não perder esse valor. Então eu vim aqui beber de algo, viver algo que é essencial na nossa formação e encorajar vocês a não se esquecerem disso. Não perder contato com a história, pelo amor de Deus, não façam isso, entendeu? Mantenham as suas nascentes limpas. Certo. Algo que se relaciona de alguma forma com o que estamos a falar é isto também. Nota-se no seu ministério um esforço de interligar gerações, incluir jovens, valorizar os anciãos. De onde vem essa visão transgeracional? A sua história de vida contribui para essa vocação ou foi algo que foi discernindo independentemente da sua trajetória? Não, eu creio que a história contribui essencialmente para isso, né? Então, assim, eu tive uma figura paterna que me ensinou muita coisa e meu pai sempre foi presente no sentido assim de me levar ao imaginário. Meu pai era um relojoeiro. Então ele era um ajustador de horas, ele trabalhava com uma lupa. Então ele pegava um mecanismo quase microscópico e transformava, exatamente, transformava aquilo num mundo. Então, através do meu pai, eu consegui
ver o mundo numa partícula microscópica. Então eu consegui olhar para uma coisa que para muita gente era uma massa e eu conseguia ver aquilo funcionando de maneira precisa. Então ele me ajudou a ter esse olhar que pudesse penetrar alguma coisa que no olhar rápido de muita gente era só uma placa, mas num olhar mais atencioso você ia ver engrenagens e rubis e molas funcionando assim de maneira... Então você imagina um relógio feminino com mais ou menos 1 centímetro de diâmetro e todo mecânico, marcando horas com precisão. E aí, com meu avô, eu vi o mundo numa dimensão romântica. Meu avô era um romântico, era um menestrel, um poeta, um cantador. Então, assim, eu vivia esses dois mundos. Né? Eu vivi um mundo de uma atenção àquilo que são as minúcias e vivi um mundo também de horizontes limitados. Enquanto meu pai era um relojoeiro, meu avô era um cortador de cabelos que tinha uma mochilinha, vestia um jaleco branco, entrava numa locomotiva a fumaça para viajar 200 quilômetros de Maria Fumaça, 4 horas para cortar um cabelo. O infinito quadro e o ínfimo, não é? Entendeu? Então, assim, o cara não pode ter preguiça para vestir um jaleco branco para se proteger da fuligem de uma Maria Fumaça, para ir cortar um cabelo a 3 horas de distância e voltar. E a convivência com esses dois mundos, se é que eu estou a perceber o que está a dizer, é que deu a noção do quanto é essencial que as diferentes peças estejam todas a funcionar harmoniosamente para poder criar alguma coisa relevante. Até porque, do ponto de vista científico, a medida humana é a medida média exata entre o mundo macro e o mundo micro. Nós não vamos saber a medida exata do ser humano se a gente não perceber que, curiosamente, coincidência ou não, um homem médio de 1,70 m, ele é a medida média daquilo que é a maior medida que o ser humano pode observar no mundo macro e a menor medida que o homem pode observar no mundo micro. Uau. Interessante, né? Interessante mesmo. Então... Pensando nisto e tendo vocês dois aqui à minha frente, eu aproveito para perguntar como é que os vossos caminhos se cruzam, como é que se conhecem. Não sei, quem gostaria de começar? A nossa teologia nos ajuda nisso. Muito. Foi soberania de Deus. Eu não considero que eu estava à procura do que encontrei tanto no Ministério Sal da Terra quanto na relação com o Paulo Júnior. Mas o Senhor foi muito generoso e muito bondoso ao encontrar os nossos caminhos. E depois disso, o Paulo Júnior tem acho que um dos dons mais bonitos e desejáveis que eu poderia dizer no Paulo Júnior é a capacidade de dar nomes. Esse, na minha opinião, é o maior desafio de todo líder. Eu acho que essa é a minha oração mais angustiante assim, de Deus, é ajudar no nome das pessoas. E o Júnior tem essa graça, né? Ele olha e consegue em Deus ajudar as pessoas a reconhecer seus próprios nomes. Sua vocação. E na nossa jornada foi assim, eu fui descobrindo ou conhecendo coisas que já estavam em mim e que eu não sabia. Como isso que nós acabamos de dizer, de vir à Europa pela primeira vez. E tantas coisas se abriram aqui. E para a tradição evangélica que eu venho, eu nunca imaginaria receber uma palavra profética, por exemplo, e recebi nessa primeira viagem na Inglaterra uma palavra que hoje, até hoje faz sentido. E isso foi há 10 anos atrás, exatamente. Mas foi assim, nós nos encontramos já na vida de igreja, né? Eu era uma ovelha numa igreja onde ele pastoreava. Mais do que isso, o Rafael já era, à época, né, um líder expressivo. Estamos a falar há quantos anos atrás, aproximadamente? Há 15 anos 15 anos atrás. E você está com quantos anos hoje? 36. Então, o Rafael, com 20 e tal anos, ele já era uma liderança expressiva na cidade. De que cidade estamos a falar? Goiânia. Um homem engajado com a coerência. Então a gente olhava nos olhos do Rafael e ele estava à busca de coerência. Uma igreja que fosse coerente,
ele trabalhava por isso, esse sempre foi um desafio para ele. E talvez até esse era o desafio mais positivo e também a sua barreira mais negativa. Porque, às vezes, quando você tem muito compromisso com a coerência, você se torna o seu pior vigilante, né? Porque o seu senso de responsabilidade pode trair você porque você não quer ter a culpa do erro. Okay. Né? Mas a coerência ela só é vivenciada se você assume o risco da transgressão. Então, porque senão não é coerente. Então, talvez eu tenha sido o tirando amigo. a roupa aqui agora. Pronto, talvez a eu minha, tenha no caso. Pronto. Não, no caso eu tenha sido o amigo para encorajá-lo a transgredir. Só isso. Eu acho que foi só isso. A minha mais singela, mas eu creio que mais efetiva contribuição foi uma figura paterna por adoção para dizer que ele podia transgredir com segurança. Ok. Era muito isso. E até hoje, quando eu encontro com ele... É a palavra recorrente. É a palavra recorrente, porque o desejo do Rafael de coerência é muito grande, né? E eu posso abrir um particular, porque talvez esse seja um dos dramas da grande maioria dos líderes que estão nos ouvindo e vendo. O Rafa muito cedo ficou na responsabilidade de cuidar da família. Ok. E ele tem uma figura paterna presente, mas que talvez no momento mais decisivo da vida dele, por problemas alheios à vontade dele, ele ficou limitado. E aí o Rafa tem que assumir de forma precoce o cuidado da família, como se ele quase herdasse uma viúva de marido vivo. Que é mais ou menos a situação de boa parte das igrejas. E que terá forçado ali algum amadurecimento precoce. Mas que também não quer desonrar a figura paterna, entende? Porque ele está ali, ele está vivo. Respeita o pai. Respeita, mas com limitações. Ele não vai conseguir. E não é porque o pai tem a culpa de não conseguir, é porque ele está impossibilitado. Então, é como se Deus desenhasse um mosaico através da vida dele. E ele tem uma mãe sadia, vigorosa, disposta a tudo, destemida, né? E encoraja, mas ao mesmo tempo representa o ônus de ser uma coisa que ele não pode também macular. Então você não pode macular o que está funcionando e nem pode macular a memória do que aparentemente deixou de funcionar. Então você imagina quem está no meio disso, tomado de responsabilidade. Sim, Talvez essa seja a situação da maioria dos nossos líderes. Ele está entre uma igreja que funciona e ele não pode macular. E uma figura paterna meio obscura que aparentemente não funciona como poderia funcionar. E agora? O que eu faço para assumir essa responsabilidade sem a figura paterna, sem desonrar a figura materna, dizendo, até aqui, e sem dizer que a figura paterna falhou em alguma coisa? Isso não é fácil. Exige maturidade mesmo. E ousadia. Então nós estamos falando de uma coisa aqui, eu estou tomando a liberdade dessa conversa aqui de falar sobre isso, porque nós precisamos entender que muitas vezes Deus permite certas situações na nossa vida para que eu possa ser a encarnação de um povo. O que é que isso quer dizer, Paulo? Todo profeta encarnou o drama do seu povo. Oséias teve que encarnar o drama do seu povo. Jeremias teve que encarnar o drama do seu povo. Isaías teve que encarnar o drama do seu povo. Elias teve que encarnar. E isso, às vezes, é constrangedor. Porque a gente pode levar isso para o lado pessoal. Achar que o problema é pessoal e não é. Não é o problema pessoal do profeta. E todos eles, quase que invariavelmente, levaram para esse lado. Jeremias encarou isso de maneira tão dramática que ele tem um problema grave com Deus e fala assim, o Senhor me enganou. Se a gente fosse transliterar o que Jeremias diz, ele falou assim, o Senhor mentiu para mim. É forte.
Elias disse assim, eu fiz conforme o Senhor falou e não funcionou. Tá vendo como que todos eles vão enfrentar um drama de transgressão? Uhum. Porque é como se Deus estivesse gerando uma expectativa de algo impossível de ser realizado. Uhum. É quase que como você andar nas ruas com as nádegas descobertas. Ou ser obrigado a casar com uma prostituta. Como foi o caso. Então, meu irmão, o que sobrou para nós? Então, assim, entende que se a nossa liderança jovem não entender que não é um problema pessoal, não é, isso não tem nome de gente, isso tem nome de história. Uhum. Eu precisava entender assim, se eu quiser entender minha história, isso não tem nome de gente, tem nome de rio. A minha história só vai ser contada se eu entender o nome do rio ao lado do qual fui formado. Senão eu vou entender nada sobre o nome das pessoas. Amém? Amém. Faz sentido ou não? Porque a bem-aventurança é definida pelo rio ao lado do lugar onde a árvore é plantada. Porque senão eu vou levar isso para um lado pessoal, isso vai causar constrangimentos onde não deveria causar, vai causar vergonhas que não deveriam ser causadas. Porque esse é o problema, esse é o grande desafio do profeta. O grande desafio do profeta é ele entender que ele foi levantado como uma marca profética que representa e que encarna os dramas daquela geração, daquele povo. É a cidade construída ao lado daquele rio. Então, o profeta nunca vai entender o seu quem se ele não entender o seu onde. É o meu onde, esse onde da construção familiar, esse onde da construção da história, esse onde dos dramas que envolveram, que vão me ajudar a discernir de que substância é feito esse quem. Que nos leva de volta ao princípio da conversa, da importância de conhecer os fundamentos, as raízes, a história. Senão eu vou ficar aqui fazendo a defesa de um drama pessoal, me envergonhando de algumas coisas ou tentando provar o que eu não preciso provar, como se aquilo fosse... Uhum. Entende o que eu estou dizendo? É a minha pessoalidade. Certo. Então, é muito bom poder ter essa conversa com maturidade e tratar disso aqui para entender que não é a roupa do Rafael ou a minha que eu estou tirando. É a roupa de todos nós. Sim. Porque se nós não formos despidos disso, nós não vamos ser revestidos de glória. E eu acho que dentro do assunto do encontro de gerações, que foi o tom aí da segunda pergunta, eu acho que é aí que nós vamos conseguir perceber essas fragilidades mútuas, porque acho que a pessoa dentro da próxima geração, dentro da própria geração, não consegue perceber os dramas próprios que ela mesma está vivendo. Geralmente uma geração sempre consegue perceber nuances da outra, tem uma que falha, que conserva alguma perspectiva. assim como entre nações. É por isso que nós temos um amigo em comum, o Lucas Abraão, que vive numa ilha, e ele tem uma frase que eu gosto muito. Às vezes ele vai nos visitar ali em Goiânia ou em Brasília, e ele fala assim: vez e outra eu preciso sair da ilha para ver a ilha. Uhum. E acho que foi por isso que Deus quis também garantir o encontro de gerações. Tem uma frase que eu já não lembro se foi eu que disse ou se foi o Paulo Júnior, que é tudo tão misturado, mas eu acho que o encontro das gerações, ele significa o mais novo e redime o mais velho. Então, o mais jovem encontra significado porque conhece a história do tal rio que o Paulo Júnior acabou de dizer, o que aconteceu ali na margem do rio, o que aquele rio significa, da onde que ele nasce, para onde que ele vai, como que aquilo passa pela sua vida. Ao mesmo tempo, isso redime o mais velho porque dá para ele também senso de importância, de participação. Ele sabe que ele força ele também a lembrar histórias que o tornam mais vivos. E acho que a gente deveria promover isso mais intencionalmente, que é uma coisa que nós vemos muito aqui na vida do pastor Paulo.
É difícil falar pastor Paulo, né? Na vida do Junão, do PJ, é muito vivo isso, né? Sempre que nós vemos o Paulo Júnior, ele está cercado de gente mais nova ou de alguém bem mais velho do que ele. E é como se tivessem dois braços assim puxando para o centro esses dois extremos. E isso diz também que está esticando as duas partes, não é? E exige esforço de quem está puxando. Isso não dá para ser puxado de qualquer jeito. Então, a gente às vezes achar que isso vai acontecer naturalmente, vamos viver na vida da igreja e as gerações vão se encontrar. Não vão. Se nós não provocarmos isso com força, não vai. Mesmo aqui na casa, pronto, nós tivemos um momento bonito e bem significativo no último domingo, onde quisemos honrar as 3 gerações de pastores que já estiveram, e o João ainda está à frente da responsabilidade da casa, mas percebemos que ao mesmo tempo que estamos a honrar os ministérios deles e a convivência e a harmonia entre as diferentes gerações, que as vidas deles servem como um estímulo, um exemplo, um testemunho para toda a congregação, para que cada um, da forma como Deus o chamar, assuma a sua responsabilidade na vida, na sociedade. E pensando naquilo que dizias, Rafa, acerca deste dom do pastor Paulo, de dar um nome, de reconhecer uma vocação, nós percebemos também no seu ministério uma certa disposição para orientar e aconselhar as pessoas nos seus contextos profissionais. Porquê? De onde é que vem essa sensibilidade, essa vocação? A gente pode colocar da seguinte forma: quando Jesus entra no templo pela primeira vez, assim, de forma... quando ele já tinha estado no templo, mas como uma criança, né? Então, o que marca a transição de Jesus da sua fase infantil para a sua fase adulta? Então, você vai pegando a trajetória de Lucas até os 12 anos, quando Jesus entra no templo ali, o menino crescia. Quando ele sai do templo aos 12 anos, já no capítulo seguinte, Jesus crescia. Então, aquele advento ali dos 12 anos é que faz a transição entre o menino e o adulto, e Jesus adulto. E aí ele diz assim: eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai. Então, quando Jesus apresenta o pai dele, ele apresenta o pai dele como um empreendedor. Os negócios do meu pai. E não como um litúrgico. Interessante. E aí todas as figuras que Jesus vai usar do pai dele são de um empreendedor. Ou é um construtor, ou é um pastor, ou um agricultor. E aí não há nenhuma figura, não há nenhuma menção de Jesus em relação ao pai dele como regente de liturgia. Verdade. Nenhuma. Então, entende? E aí, toda vez que Jesus vai ao templo, ele está dizendo que nós transformamos o templo naquilo que o templo não era para ser transformado. O comércio da liturgia. E não a fundamentação do empreendedorismo. Então, a igreja era para ser a plataforma de uma relação 11:1. Como assim? Era assim, porque quando Deus formou o povo de Israel, aquilo era uma pedagogia, aquilo não era uma metodologia. E toda vez que Deus ensina uma pedagogia, nós temos tendência a transformá-la numa metodologia. Então a gente pegou lá uma figura econômica e transformamos ela numa estrutura financeira. Certo? Então a gente pegou lá 12 tribos, onde uma é sacerdotal. Aí a gente montou isso como se fosse uma estrutura para replicar. Pronto. E não como se fosse a pedagogia para o povo de Israel entender qual era o papel que ele cumpria na humanidade. Então, era como se Deus estivesse falando assim: vou ensinar para vocês aqui como é que vai funcionar. Vocês são a plataforma espiritual para que todas as atividades profissionais do mundo funcionem. Então, aqui era uma relação. Por isso que era dízimo. Muito bom. Porque dízimo
seria... Por 10% das 11 Porque tribos. Eram 12 tribos. Dava para a tribo de Levi Então viver na média das outras acabou. tribos. Tá vendo como é que era business? Aquilo não era salário de pastor. Aquilo era uma referência econômica para que a sociedade tivesse todos os seus elementos de funcionamento também, de maneira justa, onde quem fosse cuidar da área estritamente pedagógica era a média da população. Uhum. Não era nem o mais pobre e nem o mais rico. Então a única coisa que a gente não ia ter que discutir, se a gente tivesse entendido a pedagogia, era sustento pastoral. Não seria necessário. Pronto. Porque aquilo estaria incorporado numa mentalidade empreendedora, com uma cultura de um povo que seria a plataforma para que todas as áreas da sociedade funcionassem. Isso é lindo. Em vez de taxar o trabalho como remuneração da devoção. Rebentou com tudo. Porque nós eliminamos o aspecto pedagógico do trabalho e transformamos o trabalho em atividade remunerada. E a remuneração como direito adquirido do prestador de serviço. E aí quem foi o pior contaminado disso, quando eu transformei a atividade empresarial numa atividade comercial, a expectativa numa remuneração. E não numa forma para servir e para expressar Qual a natureza. foi a área do empreendedorismo que mais sofreu com essa mentalidade comercial? O sacerdote. Porque ele ficou refém como o escravo mais necessário e, ao mesmo tempo, o maior prisioneiro desse sistema. Porque agora ele não pertence à sociedade, ele não compõe a cultura, ele é apenas um recurso religioso remunerado como prestação de serviço para garantir que Deus não vai amaldiçoar ninguém. Muito bom. E aí Jesus entra no tempo para falar de quê? Aos 12 anos de idade. De negócios. Então nós tínhamos que garantir um tipo de espiritualidade que o Vitinho viesse aqui para falar de quê, Rafael? Dos negócios do pai dele. O Vitinho é o filho É o filho do Rafael. Em que ele encontraria nesse ambiente aqui a plataforma espiritual suficiente para ele usar qualquer área da sociedade com propriedade e com autoridade. E se eventualmente ele optasse pelo ensino no contexto de espiritualidade, ele não seria um prestador de serviço. Ele seria um componente justo de uma economia justa. Nós não precisávamos discutir o salário dele. Ele não ia entrar na nossa folha de pagamento. Isso parece algo... Ele já estava definido na composição da cultura social, onde profissão e espiritualidade estavam totalmente harmonizados e funcionando de maneira que ninguém nem precisava discutir isso. Estava resolvido. Onde é que começa o caminho de onde estamos enquanto igreja para chegar a esse ideal? Primeiro, arrependimento. Entender que a maioria dos profetas estão indo pelo caminho de Balaão. Isso está previsto. Uma das profecias dos últimos dias é que os profetas irão pelo caminho de Balaão. E quem é Balaão? Um profeta que nunca mentiu. Ele nunca disse, ele nunca produziu uma heresia. O pecado de Balaão foi ter montado uma estrutura financeira para ele continuar exercendo o ministério dele. Ele transformou uma vocação empresarial numa atividade comercial. Sendo que ele, como profeta, era o balizador, é quem iria garantir que a sociedade estava cuidando dos negócios do pai e não fazendo religião de forma o quê? Comercial. Mas quando os sacerdotes
precisou, na cabeça dele, encontrar uma forma comercial de viabilizar aquilo que ele sabia fazer e gostava de fazer, ele corrompeu a vocação profética. Muito bom. Então, você quer matar um profeta? Ofereça dinheiro para ele adivinhar o seu futuro. E trabalhar para garantir ele. O que nós estamos fazendo com os nossos líderes espirituais hoje? Pagando para eles adivinhar o nosso futuro e ficar aqui rezando para garantir ele. Isso é grave. Porque nós não estamos percebendo o que isso está causando na vida dos nossos filhos. O diabo não virou diabo porque pensou uma coisa errada. O diabo virou diabo porque inventou o comércio. O inventor do comércio é Lúcifer. O que é que isso quer dizer? Por quê? Porque ele estabeleceu remuneração no trabalho. Ele feriu a natureza do trabalho, transformando aquilo em emprego remunerado. Ele tirou o valor e pôs preço. Ele tirou esse coração empreendedor do pai. A motivação para o trabalho. Motivação. Então, como é que Deus ia traduzir sua espiritualidade? No trabalho. Então, Deus montou um lugar onde tinha várias formas de atividades laborais, onde qualquer que fosse a opção de cada um dos seus filhos como empreendedor, ele ia conseguir traduzir sua espiritualidade, ou como construtor, ou como agricultor, ou como advogado. Jesus se apresenta também como advogado. Vai escolhendo aí qual que você quiser. Ou como navegante. Olha a igreja traduzida em Provérbios 31. E fala um tipo de negócio que a mulher não fazia, como empreendedorismo. Amém? Então, a palavra de Deus está carregada de figuras no sentido da gente entender que o trabalho é o ambiente do desenvolvimento espiritual, não é a liturgia. A devoção não desenvolve a espiritualidade. A devoção inibe a espiritualidade porque transfere a responsabilidade. Na libertação do povo do Egito, só houve milagre enquanto deserto. Assim que eles entraram, que eles pisaram a terra prometida, a primeira coisa que cessou foi o quê? O milagre. E o que caracterizou a posse da terra prometida? Trabalho. Nas suas mais diferentes áreas. Se tem uma pessoa que não precisava trabalhar, é Deus. Jesus diz: meu pai trabalha até hoje. Então, por que Deus é tão invocado com trabalho? Porque Deus não espera um ordenado em troca. Pronto. Né? Porque ele é trabalhador, ele não é nem patrão nem empregado. Quem pensou salário associado a trabalho? Lúcifer. E o dia que encontrou comércio no coração de Lúcifer, ele virou diabo imediatamente. Então você quer pegar um filho de Deus, nascido na sua casa, e transformar ele em filho do diabo, ensina ele a arrendar sua vocação profissional como filho de Deus, se tornando um assalariado garantidor do futuro. Em vez de ser um trabalhador revelador da eternidade. Um empregado. Aí ele... Eu tô lembrando aqui, por exemplo, de Jeremias, né? Quando o texto é todo proativo, quando está falando do povo exilado. Então construam casas e habitem nelas, né? Plantem e comam de seus frutos, casem-se e deem seus filhos em casamentos, e orem pela prosperidade da cidade, porque a sua prosperidade depende da prosperidade da cidade. Então, não tem nenhuma participação passiva, se é que poderia dizer isso, porque se tem participação não seria passiva. Mas é tudo ativo. Não é assim, se te derem um bom terreno, se te derem condições favoráveis, construa. Se você tiver uma terra boa, com as condições ideais, plante. Não, construa casa e habite nela, plante e coma de seus frutos, casem-se e deem seus filhos em casamento. Então é tudo ação
independente da reação ou antes da condição. Você está na condição ruim, está exilado, a ordem é proatividade. Entra na cidade, interaja com a cidade. Engajamento com a cidade. Agora, qual é a única recomendação que não tem em Jeremias? Resolver de forma o quê? Litúrgico-religiosa. Não tem. É trabalho. Muito bom. Trazendo tudo isto aqui para o momento que estamos a viver, aqui enquanto Casa da Cidade, e pensando outra vez na tal questão de perceber vocações, duas perguntas assim para finalizarmos, talvez faça as duas numa. Como é que olha para o Ministério da Casa da Cidade? Que idade lhe daria? Um adolescente, um jovem adulto? Uma pergunta. E que como é que isto tudo se aplica neste momento em que estamos a viver, onde nos sentimos desafiados a alargar as estacas da tenda, a expandir, a chegar mais longe? Que palavra trazer para a Casa da Cidade neste momento? A primeira coisa que eu queria dizer é: continue no caminho que vocês estão andando. Esse é o caminho, andar nele sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu estou aqui para encorajar. Amém. Esse é o caminho. Seguramente, só com um pouco mais ainda de intencionalidade. Eu creio que a nossa cultura, às vezes meio latina, entende? A gente ainda tem, assim, às vezes, assim, um certo receio, parece que a gente não se acha assim nobre o suficiente. Então eu acho que falta assim, um pouco mais de ousadia para ser um pouco mais intencional nisso, com nobreza e avançar. Mais ousadia. Eu creio que uma pitada maior de ousadia. Entende? Às vezes a nossa cautela tá nos traindo em alguns aspectos, né? Isso sim. E outra coisa que eu considero é o seguinte, porque toda cultura muito tradicional tem a tendência de achar que um padeiro forma padeiros. E a gente dá muito valor no negócio do pai quanto negócio. Amém? E não como uma usina de formação e desenvolvimento de trabalhadores. Então eu vou usar um exemplo, que eu gosto de contar a história para exemplificar que fica mais fácil. E vou usar o exemplo de uma padaria, porque é uma coisa bem portuguesa. Vamos imaginar que um padeiro tenha 12 filhos, para ser bem bíblico. Certo. Ele é o padeiro, tem 12 filhos e ele criou os filhos na padaria. O que seria natural? Todo mundo achar que o futuro daquela família é abrir 12 padarias. Mas tem ponto de saturação para padaria na cidade. Vai sobrar pão. Meu Deus, vai sobrar pão, a cidade vai ficar empanturrada, vai ter problema de obesidade, vai ficar E aí, esse excesso de padarias vai significar não o sucesso da família, vai ser exatamente o fracasso dela. Então tem umas coisas que nós estamos investindo, achando que vai ser nosso sucesso, e nós não estamos percebendo que nós estamos caminhando para o nosso fracasso, porque nós estamos caminhando para exaurir a cidade na sua capacidade de absorver tanto pão. E aí nós vamos começar a criar problemas patológicos, porque nós vamos começar a mentir para a cidade a respeito do pão, quase que obrigando a cidade a substituir todo tipo de alimento por causa de pão. Agora imagina que eu usei a padaria para formar uma cultura de trabalho. Da padaria vai sair um cara que ele tem aptidão para talho. O outro para verduras. Porque é um bom trabalhador. Um outro para transporte. Um outro para manicure. Aí você vai lá no cara do talho e vai falar assim, escuta, você tem alguma coisa a ver com o homem da padaria? Fala, meu pai. Por que você está perguntando? É porque eu entro aqui no seu talho e é o mesmo ambiente que eu encontro lá na padaria, mas é um respeito, é uma alegria, é uma honra. Então, peraí. Então, já que você aqui no talho é filho do cara da padaria, então talvez você é parente do cara lá da verdura. É, meu irmão. Ah, não fala que você é irmão da menina da manicure. É. Então,
o povo de Deus encheu a cidade de justiça. Amém. Muito bom. Amém? Amém. É isso. Agora, vamos falar de números. Para acabar de vez com essa paranoia. Quantas unhas um manicure tem que fazer para ganhar o dia em relação a quantos pães um padeiro tem que vender para ganhar o dia? Eu não saberia responder. Também não sei. Então uma manicure vai fazer lá 15 unhas por dia. Um padeiro sobrevive vendendo 15 pães? Não. Então por que nós estamos falando de números? São coisas diferentes. Exatamente. Que coisa ridícula, estúpida. Eu fazia uma manicure e se sentia a pior pessoa do mundo porque eu esfrego na cara dela que eu vendi 300 pães num dia enquanto ela só conseguiu fazer 10 unhas. Posto dessa maneira não faz sentido absolutamente nenhum. Não é? Exatamente. Amém. Uhum. Amém, gente. Pelo amor de Deus. Quantas vacas o cara vai ter que matar? Quantas peças de filé ele vai ter que matar para comparar com o tanto de pão que o outro vende? Que coisa estúpida, que coisa diabólica, imbecil, infantilizada, que dessignificou o trabalho. Uhum. Dá para um padeiro e um açougueiro conversar de números? Não. Mas dá para eles conversar de justiça. Tá morando bem? Sua mulher está feliz? Seus filhos estão saudáveis? Uhum. Frequenta a escola? Tem saúde? Interessa quantos filé ele vendeu? Mas pode interessar ele trazer um pedaço do filé, você trazer o pão e vocês comer uma boa sande no final do dia. Muito bom. Sim ou não? Sim. Com a unha feita. Amém? Quem tem E o cabelo arrumado. Amém. É isso. É uma festa onde as mulheres estão tudo com o cabelo arrumado, a unha feita, a carne da sande é boa, o pão é maravilhoso, o café é fantástico e ninguém fala de quê? De número. De números, porque todos falam de Não quê? precisa. De justiça, porque nós enchemos a cidade de justiça. E libertamos Vai a tomar o carga da café, ansiedade. ele é o melhor. Vai fazer a unha, ela é fantástica. A carne é de primeira, porque todos são filhos do Pai servindo a cidade naquilo que sabem fazer. Amém. E, diga-se de passagem, onde até o culto presta. Mas não adianta ter um Onde culto não há que crise de número, Pronto. o culto fica melhor. Né? Pronto, aí não adianta ter um culto que funciona, onde o padeiro continua ruim, o açougueiro não vale nada, a manicure está querendo resolver as unhas dela numa reunião de oração, em vez de fazer a unha melhor que ela pode fazer. É isso. O açougueiro está querendo salvar o negócio dele à custa dos dízimos e não à custa de trabalho sério, oferecendo o melhor que ele pode oferecer para a cidade. Nós não estamos aqui para salvar negócio ruim de quem não quer trabalhar à custa de um culto bom. Isso é suborno. Uhum. Isso é propina. Nós estamos querendo só mais cristãos ou cristãos maiores? Né? Exato. Então não é a igreja que está sofrendo uma cidade ruim. É a cidade que ainda está sofrendo uma igreja que não assume a responsabilidade. Pronto. Pastor Paulo, muito obrigado e ficamos já muito na expectativa de voltar a estar juntos no domingo de manhã. Todos estão convidados para estar connosco. Será um dia de celebração, de festa e de palavra, muita palavra também. Obrigado por estar connosco e obrigado. Eu posso dizer uma coisa aqui para a Claro gente que sim, terminar? claro que sim. Se você entrar numa padaria e ela for muito boa, há uma chance de quase 100% que o dono dela seja um cristão e não sabe. Isso é perigoso dizer assim. Sabe por quê? Vamos ouvir. Porque não há virtude sem a ação do Espírito Santo. Uhum. Ninguém faz o bem. Amém? Amém. Não há nenhum sequer. Que faça o bem. Uhum. Então presta mais atenção. Porque muito provavelmente você está talvez próximo de um irmão que só está precisando saber
Ok, irmão? Isso você entrar numa padaria muito ruim, talvez seja um açougueiro precisando de orientação. Está no lugar errado. Pronto. Então, os dois lugares, ambos estão precisando de quê? De um irmão. Uhum. E não de uma pregação. Amém. Amém, irmãos. Amém. Amém. Talvez você vai ter que frequentar uma padaria ruim. Só para libertar o açougueiro que está escravo lá dentro. Glória a Deus. E frequentar uma padaria boa. Só para o padeiro entender da onde vem aquele pão de Deus. Com um fiambrezinho. Já ficou o trocadilho. Amém. Amém. Obrigado. Eu acho que podemos Muito bom. fechar mesmo assim. Um abraço a todos. Um abraço. Glória a Deus.